Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa reunião virtual do Lar de Teresa. Sempre às segundas-feiras, às 19 horas. É com muita alegria que recebemos a todos. Toda segunda-feira nós estudamos os livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos intercaladamente. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos e as reflexões vão ser trazidas pelo nosso companheiro Moisés Santos, muito conhecido da nossa casa. Ele é da Casa Irmã CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Seja muito bem-vindo, Moisés. Muito obrigado pela participação, aos meus queridos irmãos e irmãs do Lar de Teresa. Estamos aqui, de coração aberto, para mais essa reunião. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Moisés. Então, vamos à leitura da nossa página inicial, que está no livro O Espírito da Verdade, de Lins de Vasconcelos, psicografia Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Renascer e remorrer. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limites de onde viemos. No universo físico, o mar sem praia em que navegamos de quando em quando, e na vida eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos as magnificências divinas. No trajeto multimilenário das nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive assim, em paz com todos, principalmente junto aos irmãos, com os quais a tua vida se intercomunica a cada instante, legando por testamento e fortuna atos de amor, exemplos de fé, no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas dos cemitérios jamais se fecham. Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro luz da evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores, que poderia ter partido dos seus lábios, na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir.
E assim, vamos trazendo a doce figura do nosso Mestre Jesus na nossa tela mental. Jesus querido, estamos aqui mais uma vez reunidos em teu nome para estudarmos essa doutrina maravilhosa que nos conforta, que nos ilumina, que é o farol na nossa busca da plenitude. Senhor, que estejamos contigo tanto quanto estás conosco, que nesses momentos tenhamos ouvidos de ouvir, para que esses ensinamentos calem fundo em nossas almas. E assim, em nome dos mentores do Lar de Teresa, em nome de ti, mestre querido e amado, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, de infinita bondade, pedimos de nossa parte permissão para iniciar o estudo, as reflexões da noite de hoje. Graças a Deus. E assim, o tema da noite de hoje, trazido pelo nosso Moisés Santos, é União da Alma e do Corpo. Perguntas 344 a 352 do Livro dos Espíritos. Vamos envolvendo o nosso Moisés nas melhores vibrações. A palavra é sua, Moisés. Muito obrigado. Mais uma vez, queridos amigos e amigas, caríssimos e caríssimas, irmãos e irmãos de ideal espírita cristão. Estamos todos envolvidos com esses recursos substanciosos do amor de Deus, ainda que conectados virtualmente, mas nunca estivemos com tanta oportunidade de desenvolver a expansão do nosso campo mental, de nos encontrarmos conosco mesmo, de estabelecermos esse concurso do entendimento, do propósito, do quanto temos ainda a desenvolver em função da estabilidade emocional, em função da apropriação da oportunidade bem vivida, dessas provas amargas, ainda que sejam, mas estimuladoras para tirar de dentro de cada um de nós o maior brilho que não sequer supunhamos existir, em favor das nossas superações, das valorizações reais do que realmente importa para viver, estabelecendo, então, esse concurso com essa obra que dá início ao Espiritismo nascendo no mundo, que é o Livro dos Espíritos. E esse capítulo 2, que é, essa segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, Prelúdio da Volta, nós temos aí, mais tarde, o desenvolvimento desta parte sendo desenvolvida no Livro dos Médiuns. Então, a base é o Livro dos Espíritos. As partes que compõem o Livro dos Espíritos vão desenvolver as outras obras. Assim como a primeira parte desenvolveu a Gênese, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta, o Céu e o Inferno. Então, para que nós possamos entender o Espiritismo, nós precisamos estudar profundamente todo o Pentateuco kardeciano, começando pela base, que é o Livro dos Espíritos. E também buscando nos autores dos médiuns missionários que estiveram conosco ou que estão conosco, trazendo oportunidades de reflexões das entidades do mundo espiritual, são os próprios habitantes do mundo espiritual que vêm nos trazer esses recursos. Esses condicionamentos naturais para ampliarmos os horizontes do nosso entendimento. Mas nós só vamos poder entender essas obras subsidiárias se estivermos bem abalizados todos nos pilares, nos conteúdos iniciais que o Espiritismo apresenta.
Então, nesse capítulo, está claro o quanto é importante a necessidade do progresso, que é lei de Deus, a união do elemento espírito com o elemento matéria. Então, é outra questão também muito importante nós fazermos essa distinção. Porque, ora, o Livro dos Espíritos nos apresenta a palavra espírito como indivíduo, ora apresenta como elemento. E eles nos dizem, é preciso que o elemento espírito una-se ao elemento matéria para intelectualizar a matéria. Isso mostra que essa união na condição de encarnado estabelece o concurso dinâmico de todo o estado de apresentação, de condução, de consciência das escolhas, todas elas recaem sobre a origem, que é o espírito. Então, a matéria por si só, sem o espírito, é um amontoado qualquer de recursos densos, conforme os espíritos dizem, o que quiserdes, menos vida. Então, só existe vida se houver união do espírito com a matéria. E o corpo físico de carne, ele é a elaboração do mesmo princípio, porque o Livro dos Espíritos apresenta a Trindade universal, o Pai Celestial, o Criador, Deus, Espírito e matéria. Então, tanto o Espírito quanto a matéria vêm da mesma origem, do mesmo material, do fluido cósmico universal modificado na apropriação e condensação adequada dentro do propósito desse crescimento. Então, essa relação da união do espírito com o corpo, no nosso planeta, se estabelece com um fardo pesado, com um escafandro, com algo que realmente precisamos, todas as noites, dormir para restabelecermos as energias, porque é um peso grande. E o espírito, desvinculado do corpo, volta às suas propriedades naturais e toda a expansão de horizontes das suas propriedades sem o peso da matéria. Então, essa união com o corpo, do espírito com o corpo, Kardec teve interesse em saber e fez essa pergunta. É a primeira pergunta do nosso conteúdo que vem nos convidar a saber em que momento a alma se une ao corpo. E os espíritos respondem que é na concepção. Então, a concepção ocorre da união do gameta masculino com o óvulo, e estabelecendo, então, o princípio das divisões celulares que vai estabelecer, então, o concurso da formação do corpo, mas desde que haja um indivíduo, um espírito. Então, nós temos aí a união das células humanas, dando oportunidade do encontro do espírito com esse recurso material para desenvolver-se. E com isso se dá de uma forma natural dentro das leis humanas, dentro da justiça divina, que é a lei da reencarnação. São raros os espíritos que recebem assistências especiais, conforme nós vamos ver lá nos Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, elaborando o retorno do espírito para o corpo físico, o palco terreno, fazendo assim com que se estabeleça essa união e a necessidade do reencontro consigo mesmo, com aqueles com os quais estabeleceremos concurso de reabilitação, com aqueles que estabelecem pedidos de piedade, aqueles com os quais nos desviamos. E hoje temos que buscar convívio para aprender a amar. Então, nunca estivemos com tanta oportunidade, estando muito mais em casa, de nos depararmos não só conosco mesmo, que já é um grande desafio, mas também com aqueles com os quais nós convivemos. Temos que aprender a silenciar, a renunciar, a servir mais, a desenvolver a empatia, colocando-nos no lugar do outro, servindo mais para aprender a amar. Então, quem busca a doutrina espírita, quem estabelece o concurso desse entendimento e clareia os valores dos horizontes
da sua mente, do seu coração, desenvolve o sentimento, tem muito mais responsabilidade em exercer e exemplificar do que ser compreendido, ou do que cobrar do outro. Então, estamos diante da formação de um novo corpo dentro do útero materno. É um corpo diferente. Não é o nosso corpo. Esse corpo, ele só vai existir com os recursos da alimentação e dessa união celular dos pais, com a presença do espírito que já entra num processo de adormecimento. Que quando sabe que vai retornar ao palco terrestre, ele está imbuído de muita coragem, porque sabe que vai lidar com as consequências das provas, do gênero de provas que vai passar, e ele precisa estabelecer coragem. Então, você que está nos ouvindo aí, participando dessa conversação conosco, meus parabéns, você teve a coragem de reencarnar. Você teve realmente o ímpeto, a vultuosidade do uso do seu interesse em restabelecer o encontro consigo mesmo, unindo-se à matéria. Porque há muitos espíritos no mundo espiritual que relegam essa condição e estabelece-se essa oportunidade para lá dos milênios, conforme experiências e reuniões mediúnicas. Tantos são os espíritos e da literatura espírita subsidiária, de Divaldo Pereira Franco, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, que é um especialista nesses processos de obsessão e de reuniões mediúnicas, vem nos convidar a essa reflexão. Há muitos postergando essa necessidade e escolhendo manter-se num estado de penúria, de miséria moral, mas fazendo a sua escolha pelos vícios, pela satisfação grosseira dos sentidos, buscando conexão com os interessados do mesmo jaez na esfera terrestre e estabelecendo esse concurso de sugar as energias dos encarnados, que vivem nessa simbiose. Então, o espírita vai se dando conta da importância, da magnitude, da grandiosidade de acolher um ser do mundo espiritual agora no ventre materno, para desenvolver-se e, como os espíritos dizem, em seu primeiro grito, está registrado mais um ser espiritual vinculado a um corpo físico de carne, portanto, mais um encarnado no mundo, e que vem compor a condição de escola, ou de penitenciária, ou de hospital, dependendo da conquista de cada um do que devemos passar. O certo é que essa passagem ela é transitória, mas é transitória em relação ao quê? Ela é transitória em relação à imortalidade da alma. Então, como o Lins de Vasconcelos deixou bem claro para todos nós, dessa importância desse retorno, e do respeito ao acolhimento deste que está se preparando para vir, e é por isso que a doutrina espírita apresenta total oposição pelo aborto, porque não é só o direito de realizar o uso do seu livre-arbítrio, uma suposta liberdade, mas também de fechar a porta a um indivíduo. Alguém que bateu a porta da nossa casa pedindo abrigo, pedindo consolo, pedindo amor, pedindo estadia, pedindo convivência, pedindo reencontro para receber o calor do amor dos pais, da convivência, do aprendizado, daqueles que vêm nos trazer oportunidade de ressignificação, porque como as crianças estão nos ensinando hoje, né? São espíritos já numa nova fase da projeção do mundo de regeneração. Essa pandemia está nos convidando a inúmeras reflexões. Ela está sendo objeto, está sendo recurso de desencarnação de muitos. Mas nem todos que estão desencarnando pela pandemia,
ou pela enfermidade que ela está provocando, para ser banido do planeta. Muitos estão realmente tendo a oportunidade de tomar-se de surpresa pela desencarnação, por não ter sequer cogitado ser espírito, e se apresentar, então, no mundo espiritual para desejar retornar. E, num forte impacto com a realidade espiritual, ficar fortalecido e encorajado num retorno para o mesmo orbe, sendo que com uma visão totalmente ressignificada dos valores da vida, com menos ilusão, com menos satisfação grosseira do uso da matéria densa, física do corpo, com mais respeito, com mais busca pela verdade, com mais conhecimento de si mesmo, com mais oportunidade de estabelecer esse concurso. Porque ainda teremos transição pela frente até chegarmos no mundo de regeneração, que é um mundo onde vai predominar o bem. Isso significa que o mal ainda vai existir, conforme os Espíritos explicam no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E muitos que se encontram no mundo espiritual, que permanecem ainda treinando, estudando, buscando as universidades espirituais para conhecer melhor recursos, se apropriar, se abalizar para fortalecido retornar, esses são raros. São raros que têm a consciência, são raros que têm a estrutura de lucidez para receber as instruções do seu mentor espiritual e aceitar esse concurso de bom grado. Porque muitos estão sendo levados compulsoriamente ainda ao retorno do palco terrestre. E muitos desistem. Essa é outra pergunta que Kardec faz. O que acontece? Porque se essa união não é definitiva, e ainda vai desenvolver, só será definitiva quando o corpo vingar, quando houver o nascimento, e o corpo restabelecer, então, contato com o mundo físico. Enquanto isso não se dá, se não é definitivo, o que pode acontecer? O espírito pode desistir. Porque o perispírito vai se encurtando, vai tomando uma dimensão cada vez menor, até chegar num estado de torpor e adormecimento, como se fosse o nosso sonho, como se fosse o adormecimento do encarnado no momento do sono, conforme eles comparam. E nessa projeção, ele ainda tem consciência de si mesmo e já está ciente das consequências do que vai encontrar. E, às vezes, desistem. E não só desistem por falta de coragem, ou por não se sentirem preparados, ou por temor da vida. É muito interessante essa visão, porque muitos, ou a maioria de nós, temos temor da morte. Mas há espíritos que temem em reencarnar. E os espíritos ensinam que é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Foi o que Lídio Vasconcelos, não sei se vocês prestaram atenção na mensagem inicial, ele diz isso. Remorrer é fácil, voltar para o mundo espiritual. Desvencilham-se os laços, chegou a hora, voltamos para a origem. Voltar ao palco terrestre é muito mais constrangedor para nós que estamos no mesmo nível vibratório, ainda dentro desse campo sensorial que a matéria oferece. Isso nos reporta também a condição de, às vezes, conforme os espíritos respondem, das imperfeições da matéria. Quantas vezes, da união das células masculinas e femininas, desenvolver-se um corpo em situação debilitada, com imperfeição da matéria. Então, esse corpo não vai vingar. E, às vezes, até vinga, mas passa alguns dias. Nós temos um exemplo aqui, bem próximo à nossa casa, que é o Lar Maria de Lourdes, que um casal veio entregar uma criança que nasceu sem cérebro, mas estava viva.
E os médicos disseram que não sabia quanto tempo ela iria sobreviver. E os pais não tiveram condição de administrar a convivência com essa criança. E souberam desse lar, o Lar Maria de Lourdes. A presidente do Lar Maria de Lourdes disse: nós vamos ficar com a criança. Mas não é necessário causar alguma forma de eliminar a vida para acabar com o sofrimento? Aí a presidente perguntou: com o sofrimento dela ou com o de vocês? Porque a maioria das vezes é isso. Nós queremos, pais, eliminar o nosso sofrimento. E não consideramos que ali, mesmo com a imperfeição da matéria, há um espírito que vai ficar pouco tempo. E a presidente aceitou essa criança porque o perispírito é que é o molde, é o modelo organizador biológico, é que precisava desse expurgo, desse contato com o corpo material, do registro perispiritual que estava nele inicialmente, por aquisição de valores indevidos, por mau uso do livre-arbítrio, pelos seus excessos cometidos nas sensações físicas, nos vícios, nas ilusões, nas fugas espetaculares de consciência, a reencarnação estabeleceu-se com um corpo limitado. Mas aquela experiência, daquelas horas que ainda a criança viveu cerca de 16 horas ainda naquele dia, foi muito importante para o espírito. Porque é uma experiência de contato com as consequências das próprias escolhas que estabeleceu-se, com certeza, um despertar de consciência, de valorização pela vida. É por isso que a reencarnação transforma o mal no bem. Porque uma encarnação repleta de excessos, de ilusões, de fantasias, de vícios, de fugas e de uso de falsa liberdade que nos escraviza ainda mais as intempéries que ela apresenta, faz com que uma experiência como essa nos permita a ressignificação de valores para agora valorizá-la. E aí passamos a ter respeito ao próprio corpo. Passamos a não buscar mais os excessos. Estabelecemos uma construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Nos enxergamos como espíritos e trazemos essa experiência desse contato como um recurso abalizado em condições favoráveis para uma nova oportunidade na Terra. Então, eis aí os desafios com os quais nós nos deparamos e que não representam, isso o espírita tem que ficar consciente. A doutrina espírita, ela nos mostra esse concurso, não há condenação divina. Não há uma vingança de Deus para com as vidas de seus filhos. Não há penas eternas. Não há inferno fora de nós. O que há é somente as consequências da utilização do nosso livre-arbítrio e as experiências favoráveis no momento adequado em que podemos nos superar, porque Deus não dá fardo pesado a quem não possa suportar. E a justiça divina é acompanhada de misericórdia. Então, eis aí no momento em que estamos passando pela dor mais acerba, mais aviltante, mais desafiadora, é porque Deus está dando um testemunho grandioso e reconhecendo no seu filho a oportunidade de superação. Então, quando estivermos passando por provas graves e amargas, desafiadoras, lembremos-nos do Pai Celestial, que está apontando para o seu filho a confiança e a oportunidade de desenvolver o brilho que ele não sabia que existia dentro de cada um de nós. Porque esse concurso de não vingar no mundo físico, os Espíritos respondem que é uma prova para os pais.
tanto quanto para o espírito que ainda não teve a oportunidade do retorno. E aí, estabelecendo esse concurso, ele vai tirar do seu perispírito, como um mata-borrão, aquele contato da imperfeição causada por si mesmo, deixando agora no corpo. Porque o objetivo é retornarmos para o mundo espiritual com saúde. É muito interessante quando uma criança nasce e aí as pessoas assim, que tenha saúde. Mas nós esquecemos de dizer que saúde é essa. Se é a saúde do corpo, se é a saúde emocional, se é a saúde de satisfação, de energia, das sensações, ou se é a saúde emocional e mental. Porque quando Jesus diz, busca primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado, está nos ensinando a todos que os primórdios do equilíbrio, da harmonia, da saúde integral, começam no espírito. E o corpo é só a expressão dessas consequências. Mas nós buscamos a cura do corpo. Desarvoradamente, desesperadamente, desejamos que haja recuperação plena e só assim haverá felicidade. Que felicidade é essa temporal? Que felicidade é essa de satisfação que, na verdade, pertence às nossas necessidades de convivência? Porque não suportaremos, se Deus convidar ao momento adequado de cada um, o retorno à pátria espírito, de onde todos viemos, para onde todos retornaremos. Então, eis a consciência que o Espiritismo nos proporciona. O Espírito responde que quando o corpo não vinga, o Espírito escolhe outro. Esse tempo que ele vai ficar no mundo espiritual, na erraticidade, porque somos espíritos errantes, porque ainda temos a necessidade de retorno, para dar continuidade ao nosso processo de progresso, de gênero de provas, de expiação que seja, para esse concurso. E esse tempo vai ser exatamente o quanto nós adquirimos de consciência dos valores, dos tesouros dos céus que Jesus nos fala, como sendo os recursos mais apropriados para as nossas vidas. Então, não nos permitamos as visões estreitas da matéria e do corpo físico para tirarmos as conclusões da vontade de Deus, da sua justiça maior em nossas vidas. Porque elas são estreitas. Vamos buscar o entendimento da justiça divina, da vida de espírito, com zelo, com administração coerente, de como devemos viver apropriadamente com o corpo que foi nos dado de empréstimo para a aquisição da saúde na imortalidade. Essa é que vale. Com essa, nós poderemos tudo. Poderemos rever os nossos parentes, reencontrar com as pessoas que amamos, reprogramar nossa reencarnação, ter lucidez para fazermos a distinção entre o bem e o mal, desejarmos ser úteis, trabalharmos no bem e vivermos as canções das glórias do amor de Deus em nossas vidas, sabendo que tudo que fizermos em nome de Jesus, em nome de seu Evangelho, em nome do trabalho do bem, estamos fazendo em favor da reconstrução das nossas vidas hoje e sempre. Então, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe e que possamos estudar, aplicar esses recursos em nossas vidas como ferramentas benditas de libertação que a doutrina espírita oferece, como chave de entendimento de todo o Evangelho do Cristo. Que ele esteja em nossos lares, em nossas vidas, e na condição de exemplo e guia da humanidade, seja esse referencial para sempre em nossas vidas, nos abençoando hoje e sempre. Um grande abraço para todos. Muita paz e muita luz. Obrigada, Moisés, pelas suas reflexões. Muito obrigada também por ter aceito esse nosso convite com tanto carinho. Nós te agradecemos muito e agradecemos também a todos que estiveram conosco
essa noite, fazemos também um convite para que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde vamos estudar, dessa vez o tema no Evangelho segundo o Espiritismo, prodígio dos falsos profetas. A expositora é a Maria Fernanda. Então, todos estejam em muita paz e vamos à nossa prece de encerramento. Jesus, nosso mestre querido e amado, amigos da espiritualidade, que conosco estiveram durante esses momentos. E Deus, nosso Pai, nossa gratidão infinita por esses ensinamentos, por tudo que ouvimos, sabendo que estamos passando por intensos desafios, mas que não estamos sós. Jesus está conosco e todos aqueles espíritos bondosos e iluminados também estão. E assim, não nos deixemos levar pelo pessimismo, mas sim que nós mantenhamos sempre a fé e a esperança renovada na busca do entendimento, na busca desse ser renovador, em busca de um mundo melhor e mais fraterno. E assim, pedimos a permissão, em nome dos mentores do Lar de Teresa, de Jesus nosso amigo e de Deus nosso Pai, para encerrarmos a reunião em muita paz e muita luz. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus, em muita luz e muita paz o resto da semana.